Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do São Paulo. Separei um trechinho da mídia esportiva trazendo as últimas atualizações do tricolor. Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal e bora pro Então vídeo. a gente segue passando pelos grandes clubes do Brasil e de São Paulo, com muitos que estão voltando ao trabalho, não é, Mari? Depois de alguns dias, então, de folga. Começamos pelo São Paulo. Edu Afonso, São Paulo já está de volta, já está treinando. O que você traz pra gente? Tudo bem, Mari, Bruno? Um abraço aos comentaristas ao Fã de Esportes. Por enquanto, não. Amanhã, reapresentação à tarde. Foi uma folga bem extensa, 3 dias e meio. No CT, estão vindo jogadores que estão em tratamento médico. Casos do Patrick Lanza, do Ferreirinha, do Pablo Maia e do Alisson, e aqueles que estão também em recuperação física. Ontem mesmo aqui na porta eu conversei com o Igor Vinícius e ele disse que essa transição física está no fim e ele espera já ser relacionado para o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o próximo do São Paulo, quinta-feira que vem em Belo Horizonte contra o Galo, quando a situação não é das melhores. O São Paulo precisa reverter a desvantagem do Morumbis para tentar chegar à semifinal e continuar na briga pelo bicampeonato da competição. Dos novos contratados, o Jamal Lewis está defendendo a seleção da Irlanda do Norte na data FIFA, só chega na semana que vem, e o Santiago Longo está treinando aqui no CT e será integrado ao grupo amanhã na reapresentação do elenco. Tem outros 3 jogadores, Lucas Moura, Ferrarese e Bobadilha, que também estão em suas respectivas seleções nesta data FIFA. Importante frisar do São Paulo é a questão disciplinar, e são 3 notícias. O Casares esteve ontem no Rio de Janeiro, o presidente do clube, Júlio Casares. Era uma visita pessoal ao Rio de Janeiro, um compromisso pessoal, mas aproveitou e teve uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O tema, arbitragem, principalmente o jogo do final de semana contra o Fluminense. A informação que eu tenho é que o São Paulo continua apenas no quesito reclamação, sem pensar em pedir a abertura aí de um processo para anulação do jogo por erro de direito da arbitragem. Ainda no quesito disciplinar, o Zubeldia acabou sendo absolvido da expulsão contra o Atlético Paranaense. Ele recebeu 2 cartões amarelos no jogo na Arena do Furacão. Cumpriu suspensão normalmente pela expulsão, mas foi absolvido, então terá condições de trabalhar no banco de reservas contra o Cruzeiro quando o Campeonato Brasileiro retornar no outro final de semana. E por último, olho no julgamento do STJD desta sexta-feira. 3 jogadores do São Paulo envolvidos na briga do Choque Rei, naquelas confusões, tanto durante o jogo como no final da partida, serão julgados. Rodrigo Nestor e Sabino por agressões podem pegar de 4 a 12 partidas. O Sabino contra um profissional do Palmeiras, o fotógrafo Fernando Galupo. E o Nestor numa briga com o Zé Rafael. E o Luciano, que tomou 2 cartões amarelos, chutou a bandeirinha, depois tomou um cartão amarelo por falta. Um artigo bem mais leve, se pegar, pega no máximo um jogo já cumprido. Então, olho no STJD, que pode ser importante para a definição do São Paulo quando retornar ao Campeonato Brasileiro. Para essa sequência da temporada. Boa, Edu, obrigado, viu? São Paulo, e na volta tem a Copa do Brasil, tem que pensar em Libertadores, em Campeonato Brasileiro. O São Paulo que também foi mais discreto, mas foi ao mercado. Contratou o Fred. Um desconhecido no pedaço. Jamal Lewis atravessou o oceano para se tornar o primeiro britânico a vestir a camisa do São Paulo. E ele se apresenta. So I was born in England, close to London. But my mother's side of my family are from Ireland, so I represent Northern Ireland football team. I've been a big fan of Brazilian football since I've been a young boy. I remember having a Brazilian jersey when I was a young boy, just falling in love with the samba style of football. Obviously, as a fullback, I've always admired top fullbacks like Roberto Carlos. Atletas que, claro, com as devidas proporções, influenciaram o estilo de jogo de Jamal Lewis. I'm a left back. I'm athletic. I love to get forward. I love to help the team assist, get goals, combine with my winger, play at good pace, play fast. Like the Premier League. And if you love Brazilian football, then you have to love Sao Paulo and know who they are. Obviously, the most successful international champion in Brazil. So this is what I know, and hopefully to come and win more trophies. Lewis chega para uma posição carente no São Paulo. Com o Patrick no departamento médico, o tricolor só tem o Wellington à disposição na lateral esquerda. Sabendo que ao final do ano o jogador vai embora, fará o caminho inverso de Lewis e vai para o Southampton da Inglaterra.
Aqui, o contrato do mais novo britânico do elenco vai até o meio do ano que vem, com opção de permanência para o São Paulo. E o europeu não foi o único reforço gringo nesta janela. Também o volante Santiago Longo, contratado por empréstimo junto ao Belgrano. O argentino de 26 anos chega para reforçar o meio-campo, perdeu Alisson e Pablo Maia. Machucados, os dois só devem voltar em 2025. Desde niños escuchamos el nombre de São Paulo y aprendimos que a este club se lo hay que respetar. E o tempo de pausa para a data FIFA, que no São Paulo será de 10 dias, serve para resolver outras questões. Algumas que o clube tem controle, como a negociação que foi concluída junto ao grupo que representava a Arboleda até 2020. Uma dívida de 3 milhões de reais que esteve em pauta quando o São Paulo renovou o contrato com o zagueiro até 2027. Outras decisões não estão no poder do São Paulo. Definições como o julgamento, que ainda nessa semana vai definir punições pela confusão no jogo contra o Palmeiras, dia 18 de agosto. Denunciados pelo STJD, Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Do lado alviverde, as punições podem vir para o diretor Anderson Barros, o auxiliar técnico João Martins e o volante Zé Rafael. O Palmeiras ainda pode perder mando de campo por gritos homofóbicos durante a partida. Então vamos lá. O Luciano, o Rodrigo Nestor e o Sabino pelo lado do São Paulo e o Zé Rafael já pelo lado do Palmeiras, porque as imagens foram todas verificadas pela arbitragem em campo, no monitor, e foi uma confusão generalizada bem no final do jogo. Isso foi para a súmula e agora vai ser objeto de revisão pelo STJD e de repente, podemos ter penas pesadas espalhadas por aí. Não acho, Loirão, que vai ser essa punição máxima de 12 jogos de suspensão para nenhum dos envolvidos, porque a confusão não fica só aí nessa imagem que a gente está mostrando, porque nos corredores, caminho do vestiário, eles também continuam ali a briga, né? Mas 2, 3 jogos, eu acho que esses jogadores vão pegar. Agora, o São Paulo foi mais conservador na janela de transferências. Muita gente dava como certa, por exemplo, a contratação do Alexandro, que acabou fechando com o Flamengo, lateral esquerdo, não é? Joga de zagueiro também. E o São Paulo trouxe nomes que não são tão conhecidos. O Santiago Longo estava na Sul-Americana com o Belgrano, enfrentou o Atlético Paranaense e o Inter. E o Jamal Lewis também não é tão conhecido, mas são apostas. Esperar a atuação desses jogadores. O São Paulo tem uma certa dificuldade ali na lateral. O Igor Vinícius ele não consegue ter ritmo de jogo. O Rafinha, apesar de ser um jogador interessante, é um jogador experiente, mas também não vai aguentar a sequência de jogos. Então é importante você reforçar o elenco, esperar, ver como é que esses reforços do São Paulo vão se apresentar. Vamos ouvir o Lucas Moura, ele que foi convocado no lugar do Savinho. Ele fala que ele não esperava, né, ser convocado a essa altura da carreira, mais de 30 anos e tal, mas está vivendo um momento de muita felicidade para reestrear na seleção brasileira. Pois é, foi um turbilhão de emoções, né? Recebi a notícia ali de uma maneira meio inusitada. Eu estava embarcando para o Rio para jogar contra o Fluminense e o comandante pegou o interfone ali no avião e anunciou. E eu nem imaginava, ninguém tinha avisado nada e achei até que era uma pegadinha. Aí eu olhei no celular, eu vi a matéria, aí eu vi que é verdade. E foi uma alegria enorme, né? Uma sensação como... Lembrou minha primeira convocação, né, em 2011, quando eu tinha 18 anos. Uma alegria imensa, eu estava esperando por este momento, um sonho realizado. Tava os jogadores de São Paulo, né, eles começaram a me parabenizar e tal, comemoraram. E foi um momento assim muito feliz para mim, né? Como eu falei, parecia um garoto ali de 18 anos sendo convocado. Ansioso, né, para começar os trabalhos aqui. Estava ansioso para encontrar o pessoal, para viver novamente essa emoção de vestir essa camisa, né, vestir esse uniforme. E agora é aproveitar a oportunidade, né, ajudar meus companheiros. Tem muito trabalho pela frente. Números do Lucas. No ano, pelo São Paulo, 33 jogos, marcou 9 gols, deu 7 assistências, quase 1.500 minutos em campo e 153 minutos para participar de um gol, seja como o goleador ou como o assistente, o passador.
Esse número de assistências, Pretzel, revela o quanto ele ele voltou mais maduro e mais solidário. Exatamente. Né? E está se doando também na marcação, porque o esquema do Zubeldia, com esse 4-2-3-1, exige que esses três à frente dos volantes avancem, mas também defendam. Futebol do Lucas Moura, você tem uma passagem para contar pra gente? Eu gosto muito do Lucas e a humildade dele. Esse jogador, ele não mudou. Eu me lembro quando ele foi convocado pelo Mano Menezes para a Copa América de 2011, Maurício. Lá se vão 13 anos, passa muito rápido. Copa América na Argentina, eu estava lá. O Brasil ficou numa cidade chamada Pilar, na Grande Buenos Aires. E jogou em La Plata, empatou com a Venezuela 0-0 no primeiro jogo. Eu nunca mais esqueço que o Daniel Alves, na zona mista, disse que foi um ótimo resultado. Contra a Venezuela, 0-0, 13 anos atrás, né? E o Lucas estava na seleção. E o Lucas, eu pedi uma entrevista exclusiva com ele na época que a gente podia fazer entrevistas exclusivas para a Rádio Bandeirantes. Sabe por quê? Porque o Carpegiani tinha sido contratado pelo São Paulo. Te lembra disso? Tá. E eu precisava da opinião do melhor jogador do time sobre o Carpegiani e a chegada de um novo treinador. E ele gentilmente aceitou. Me deu uma entrevista de 10 minutos, exclusiva, falando do Carpegiani, falando sobre a seleção, porque foi uma seleção jovem do Mano Menezes, está lembrado? Porque ela foi pós-Copa da África, né? Então ele chamou. Então é isso aí, torcedor tricolor São Paulo que ainda está de folga e se reapresenta amanhã à tarde para se preparar para o jogo da próxima semana, que será contra o Atlético Mineiro. São Paulo que tenta buscar a classificação na Copa do Brasil. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!